Bom, o vídeo de hoje não tem roteiro, eu estava apenas rolando o conteúdo dos meus shorts e eu acabei chegando num vídeo específico onde a pessoa falava, dentro desses podcasts, que os profissionais de hoje trabalhando em regime home office, mas eu acho que não se abrange somente ao regime home office, eu acho que também tem a ver com presencial ou até mesmo híbrido. Quando eles acabam entrando numa empresa, tendo todo aquele trabalho de onboarding, é muito comum as empresas dar aquele kit boas-vindas, que aí vem uma série de mimos, caderno, caneta, mochila e um computador para trabalhar, obviamente. E o que ele estava comentando era justamente o fato de que as empresas às vezes entregam um computador sem ter o cuidado de instalar as coisas que eram necessárias para aquele profissional trabalhar. E que isso hoje em dia é uma coisa que o profissional pensa que, poxa, a empresa não está tendo cuidado comigo. E até o que ele quis colocar é que já é um fator de desmotivação já no início da jornada daquele funcionário naquela empresa. Porque no caso ali em questão, a empresa ela não teve o cuidado de instalar as coisas, fazendo com que aquele profissional tivesse que instalar tudo que ele precisa para poder trabalhar, obviamente, e que isso não era uma atitude legal. E aí isso me fez refletir, porque, poxa, eu entendo que as empresas podem ter essa preocupação e essa organização de ver qual é o tipo de função que aquele determinado funcionário está desempenhando naquela empresa e que baseado nisso era muito simples ir lá ver o que ele precisa e acabar instalando. Isso pode ser feito, obviamente. Mas agora o que me incomoda um pouquinho, não digo talvez incomoda, mas talvez o que me faz eu refletir um pouco é justamente essa cultura de achar que isso é realmente uma obrigação. E aí eu estou trazendo esse vídeo justamente para fazer vocês pensarem um pouquinho, olharem ali um pouquinho para dentro de si e pensar, será que esse é o jeito que a gente deve pensar realmente? Será que a gente pensando que a empresa não instalou os programas que eram necessários para eu poder trabalhar, isso configura como um fator de desmotivação ou até mesmo fazer com que aquele colaborador avalie negativamente já desde o início a empresa? Será que o colaborador não poderia instalar as coisas, perder um pouquinho ali, 30 minutos do seu dia de trabalho, do seu primeiro dia de trabalho, para fazer justamente essas instalações necessárias? Eu sei que quem trabalha com dados, programação, já está mais acostumado a fazer esse tipo de coisa. Mas tem gente ainda que está, principalmente entrando na área de análise de dados, ainda não tem tanto feeling, em fazer esse tipo de coisa, de instalar. Mas hoje a gente está num mundo em que as facilidades estão aí, Nós temos o ChatGPT, nós temos o Google, nós temos uma série de recursos. Então, aquela pessoa que não tem talvez tanta familiaridade para poder instalar um programa, será que é tão difícil para ela ir lá e pesquisar uma forma de fazer da melhor forma possível? Aí eu começo a pensar, será que esse profissional realmente ele está apto para a vaga que ele está realmente representando? Não sei, isso são questões de reflexão, porque hoje em dia eu estou percebendo uma leva de profissionais aonde talvez o comodismo é o que define a trajetória deles. E isso não é uma reclamação não, tá? É só uma constatação, tá? Porque o que acontece? Principalmente eu falo isso porque eu estou inserido na área de desenvolvimento e eu estou inserido na área de dados, tanto na análise de dados quanto em engenharia de dados. Todas essas disciplinas são disciplinas técnicas. Por mais que exista ali muito conceito de negócio envolvido, principalmente para análise de dados, ainda assim as pessoas que desempenham essa função precisam ter o contato com tecnologia e ter uma certa afinidade com algumas ferramentas e com alguns procedimentos. Então, se você ficar se limitando a essas questões, eu pergunto, será que depois, num projeto, numa ocasião em que vai ser exigido a sua análise sistêmica sobre um determinado problema, será que tu vai conseguir fazer com que isso vire realmente um resultado satisfatório? Será que você vai trazer realmente soluções disruptivas para aquele determinado problema em questão? Lembrando vocês que as empresas hoje contratam pessoas para resolverem problemas. Quem consegue resolver problemas de uma forma mais rápida, que traga maiores resultados e que faça esse colaborador evoluir, esse seria o caminho mais rápido para o sucesso desse profissional. Eu diria até que seria a jornada do herói, assim dizendo. Agora, se o profissional em questão se desmotiva pelo simples fato de ter recebido um computador e que nesse computador não tinha nada do que ele precisava instalado de forma antecipada e que por alguma forma ele não tem ideia ou não tem vontade de pelo menos ir lá pesquisar, instalar os programas que ele precisa para poder desempenhar a função dele, será que num projeto esse profissional ele vai render?
Te deixo essa pergunta e te deixo essa reflexão. O que eu vejo de mais comum hoje em dia são profissionais que às vezes veem o erro na cara dele, o erro inclusive fala o que está acontecendo, qual a linha que está acontecendo aquele determinado problema e às vezes até dá uma prévia da possível solução que pode ser feita. É claro que na maioria das vezes esses erros, por serem software, e software quando o pessoal desenvolve, existe uma convenção de levar o inglês como língua base para todas as mensagens de erro. Obviamente essa mensagem estando em inglês já é um ponto de fricção ali para esses determinados profissionais, porque a maioria deles não sabe inglês. Só que hoje nós temos facilidades. Hoje nós temos o Google Translate, nós temos vários aplicativos que possam traduzir tudo que a gente tem ali em inglês, javanês, coreano, enfim. E aí eu te pergunto, por que esse profissional simplesmente não pegou a mensagem e não colocou num tradutor, tentou entender e tentou achar a possível solução? Ao invés de acionar o time de TI ou qualquer outro profissional que tem um nível um pouco mais acima para poder ajudar, por que ele não se desafiou? E esse é o ponto da questão. Os profissionais hoje, eu vejo, não estou generalizando, esse vídeo não é sobre generalização. Mas a maioria dos profissionais hoje, eles não se desafiam. Por quê? Porque é muito cômodo simplesmente ter as soluções na palma da mão. Hoje tudo faz com que as soluções estejam na palma da mão. Seja para poder mandar uma mensagem, seja para poder pegar uma receita. Inclusive falando em receitas, hoje em dia tem máquinas que simplesmente você coloca os ingredientes ali e aí, depois de um certo tempo, o que tu precisa fazer já está pronto, tu não precisa fazer nada. O WhatsApp está aí. Antigamente nós mandávamos carta, antigamente nós mandávamos telegrama, antigamente tinha telefone, a gente telefonava. Qual foi a última vez que você telefonou para alguém e falou realmente? Eu digo telefone, função lá do telefone no seu celular, ao invés de ser mensagem no WhatsApp, mensagem no Instagram. Enfim, a vida está um pouco diferente. Eu sei que a gente tem que se adaptar a essas mudanças. Isso é totalmente factível. Só que, será que a gente também não está entrando dentro de um casulo ali, onde nós nos sentimos bem confortáveis com algumas situações e usamos disso ao nosso favor? Mas, na verdade, se tu pensar, você está se boicotando ao invés de estar acessando uma determinada facilidade. Quando você pega os seus projetos, você acaba analisando todo o contexto, você consegue ver todas as possibilidades, ou simplesmente devido ao seu tempo, às vezes um nível de senioridade, você já segue aquela receitinha de bolo que já funcionou para alguns projetos lá no passado. Eu sei que tem coisas que podem ser feitas em escala, e aí pode usar, inclusive, a receitinha de bolo. Só que a gente tem que ter cuidado para ver se talvez em uma determinada situação a receitinha de bolo ela é viável. Talvez a gente tenha que refazer ou reformular essa receita. E aí eu te pergunto, você costuma fazer isso aí de forma recorrente? Muito se fala sobre a geração Z, que é uma geração que justamente está dentro desse conceito de facilidades e que ela inclusive está mudando a forma de trabalho, a forma de como os empresários e os recrutadores acabam obtendo seus talentos. Uma vez que algumas coisas que outras gerações levavam como verdade e até mesmo aceitavam algumas situações, já a geração Z não aceita, Então, por exemplo, a geração Z tem hoje um perfil onde eles não querem se desenvolver tanto porque eles sabem que se chegarem a um cargo de gestão, talvez eles trabalhem mais para ganhar um pouco menos. E, de novo, não estou generalizando, mas a gente sabe que existem essas situações também. A gente sabe que as empresas precisam melhorar nesse ponto, que às vezes vão lá, colocam a pessoa trabalhando num cargo de gestão, ganhando 10, 15% a mais, tendo responsabilidades em dobro e perdendo boa parte do seu tempo diário em cima de responsabilidades que na maioria das vezes eles não estão sendo tão bem remunerados para isso. Já outras gerações acabam pegando essa oportunidade para alavancar ainda mais a carreira. Então, das duas, uma, esse profissional que aceitou essa oportunidade, ele vai ter um tempo ali de turbulência, onde ele vai estar trabalhando mais, ganhando pouco abaixo do que deveria, mas depois se ele provar valor, talvez ele consiga ascender para um nível que realmente seja de sucesso, onde ele consiga estabilizar tudo e onde ele consiga realmente olhar assim, opa, valeu a pena o esforço. Por outro lado, existem também aqueles que não vão aceitar, porque sabem que aquilo ali é bucha e não querem pagar para saber se a possibilidade do item anterior que eu falei é verdade ou não. E o que eu estou querendo falar aqui é que nenhuma das duas, na minha visão, estão certas ou estão erradas. Eu acho que vai de cada um.
Mas hoje em dia a gente sabe que existe um padrão mais voltado para a galera que não quer mais se incomodar tanto, não quer evoluir tanto, porque ganhando pouco ali e fazendo as coisas básicas que ele costuma fazer, aquilo ali tá bom. E tudo bem. Só que a gente está falando sobre empresas e empresas querem resultados. Para ter resultados, a gente precisa aumentar a produção, a gente precisa ser mais eficiente, a gente precisa ser mais disruptivos. E se a gente não tem profissionais dentro desse viés de trabalho, obviamente as empresas não vão conseguir esse objetivo. E é por isso justamente que hoje em dia, depois da bolha que a gente teve da tecnologia, lá antes da pandemia, até um pouco depois da pandemia, onde os empregos na área de tecnologia, dados, desenvolvimento, estava assim, explodindo, era muita oferta, era muita oportunidade de emprego, e hoje em dia não é que elas sumiram, é que os critérios para recrutar essas pessoas mudaram. As empresas precisam mais de pessoas que estão com esse perfil disruptivo, que tenham ideias, que resolvam problemas e que tenham um nível de senioridade um pouco maior. Lá antes da bolha estourar, como a oferta era tão grande, podia ser uma pessoa que tinha familiaridade por determinado assunto que eles estavam contratando. Só que hoje não. Hoje nós precisamos de profissionais que entendam de fato o que eles estão fazendo. E é aí que eu chego na conclusão desse vídeo. Você está se preparando para o mercado? Você sabe exatamente o que precisa fazer para chegar na vaga que você está desejando? O que você está fazendo pela sua carreira? Deixo essas perguntas para vocês. Eu acho que o vídeo aqui foi mais, não digo um desabafo, mas mais uma orientação para aqueles que, principalmente para aqueles que estão tentando entrar no mercado e também para aqueles que já estão no mercado, já têm uma linha trajetória na sua carreira, mas que talvez ainda estão presos a algumas coisas que estão fazendo com que eles não evoluam. E talvez uma dessas coisas sejam alguns desses itens que eu falei hoje aqui nesse vídeo. Espero que isso tenha sido de certa valia para você. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e valeu!